Fala pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Descomplicando Direito, onde novamente vamos abordar temas atuais, fazer um bate-papo bem bacana sobre temas relacionados ao direito, mas também não só isso, né? Contando um pouco das nossas experiências, algumas histórias. É ou não é, Ítalo? É isso aí. Hoje a gente está aqui iniciando o ano, né? A nossa ideia é trazer e contar um pouco para vocês o que a gente está fazendo, as perspectivas para 2026, o que está mudando dentro da nossa empresa, contar um pouquinho dos bastidores também, né? Porque o dia a dia da advocacia ele nos traz pérolas, né? Que a gente pode contar aí para vocês no dia a dia. Então a ideia é contar um pouquinho para vocês. Hoje a gente está nos 3 sócios aqui da empresa, né? Fala aí, Matheus. Com certeza. É um prazer aí estar com os doutores, né, para a gente fazer mais esse projeto para a empresa. E frisar também que a gente vai falar sobre a estratégia, né, que a gente vem utilizado no nosso escritório aí, visando o crescimento. E porque essa vozinha de Roberto Carlos aí, Matheus? Mais um evento ontem que desgastou parte da voz, mas é isso aí. Bem lembrado. Nessa semana fizemos um evento, né, o Imposto 360, com agradecer a todos que compareceram. Foi muito legal. Teve mais de 100 pessoas, né, Matheus, presentes. Tema bastante polêmico, bastante atual, reforma tributária, recuperação de crédito. O pessoal está bem interessado ainda nesse tema, por mais que a gente sabe, né, que são diversos os eventos que tratam dessa pauta, mas deixar aí o nosso agradecimento e o abraço a todos que compareceram ali no Cindy Lojas Vale Germânico. E essa abordagem, né, do 360, que está pegando preço, né? A gente fez primeiro ano passado o consultório 360, até o nosso último podcast foi com os parceiros ali da Volpato, que estavam conosco, e agora a gente fez o Imposto 360, trazendo essa abordagem de vários ângulos, né? Então, está pegando preço, até a gente comentou que a gente desejou que esse evento ele tivesse mais pessoas e que tivesse um tempo bom, porque no último tinha chovido. A gente não calculou o calor, né? Exatamente. Mas então a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando. A ideia é trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para os nossos clientes, amigos e pessoas que a gente está colocando nesse barco aí, nessa caminhada. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso dia a dia aqui e até vamos iniciar o nosso debate. Aproveitando o teu gancho aí, né, Ítalo, dos projetos do escritório, da importância de se manter uma constância nesses projetos, gostaria que tu falasse para nós, aí, Ítalo, que olhando para trás, o que tu acha que mudou na Bronzatti Pienes desde o ano passado, em termos de estratégia e posicionamento? Boa pergunta. Uma coisa que a gente estava conversando até há pouco tempo, a gente tem feito lá no escritório alguns movimentos comerciais, de marketing, organizando a nossa estrutura como uma empresa, né? Porque, querendo ou não, a gente atende o empresário, o nosso foco é atender empresas aqui da região e também de fora do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa se comportar como uma empresa, né? Gravei um vídeo há alguns dias e eu falei sobre isso. A gente hoje tem uma pessoa que faz o nosso marketing, tem uma pessoa que faz o nosso comercial, tem uma pessoa que faz a controladoria, tem uma pessoa que faz o financeiro. Então, a gente começou a organizar o nosso negócio, estruturar o nosso negócio, assim como uma empresa precisa fazer, né? Dividir por setores, dividir funções, colocando as peças certas nos lugares certos. Acho que isso é o principal, né? O mais importante. Porque tem que parar com aquela visão, eu acho, né, do que é um escritório da advocacia. Na verdade, é uma empresa de serviços jurídicos. Uma visão que nós mesmos já tínhamos por muito tempo, né? Foi uma briga. Exatamente. E a gente está conseguindo mudar esse mindset. E aí, o que vocês têm acompanhado nas redes sociais, muita gente para e nos pergunta assim, vocês estão se movimentando, estão fazendo bastante movimento. E, de fato, isso não é por acaso. Tem um propósito. O nosso objetivo, de fato, é conseguir mostrar mais o que a gente faz. Porque a gente ficou muito tempo nos bastidores. A gente acredita muito e confia muito no nosso trabalho. Para a gente, a excelência é o básico que a gente precisa entregar no serviço que a gente faz no dia a dia, mas a gente não falava muito sobre isso, né? E aí a gente decidiu começar a mostrar um pouco do que a gente faz, os nossos bastidores. Por exemplo, o evento que aconteceu essa semana, ele estava organizado já desde setembro, outubro do ano passado. A gente já está com as pautas dos próximos. A ideia é fazer 12 podcasts esse ano, a gente está aqui no primeiro. Segundo.
no primeiro deste ano. Primeiro desse ano, é verdade. Exato, estamos falando projetos de 2026. Estou preso ainda no ano de 2025. A ideia é fazer também 12 eventos esse ano. O dessa semana foi um sucesso. E é isso, né? Tem muitos outros projetos pela frente, vocês vão acompanhando. A gente colocou na pauta aí também que a gente quer abrir um braço educacional do nosso negócio. E vamos ver se isso vai sair tudo esse ano aí. Desculpa, fazendo um complemento, né? O Ítalo disse que a gente começou a mostrar, enfim. O escritório tem participado de diversos eventos, né? Seja na CI, no Cindy Lojas, a Pastoral do Empreendedor. Esses eventos, eles não surgiram do nada, né? Qual é a lógica por trás deles, a nossa participação que tu enxergas? A gente acredita... ano passado, a gente estava muito nos bastidores, né? Como eu já falei, a gente acredita muito no trabalho que a gente executa, mas a gente estava mostrando muito pouco isso. E aí teve uma oportunidade que eu fui fazer uma palestra lá na Pastoral, e aí dessa palestra a gente saíram mais outras 2 palestras, que saíram outras 3 palestras, uma dessas eu coloquei o Alexandre, depois a gente organizou um evento com parceiros, agora a gente está com uma série de eventos que a gente está organizando. A gente acredita que a gente tem muito a contribuir, né? Muita coisa para trazer de bom conteúdo, e não só a gente, né? Agregando parceiros, pessoas que possam vir a somar e trazer material educativo e propositivo para as empresas, empresários e negócios aqui da região. Então, penso que nosso papel como operadores do direito, como empresários também, é levar conhecimento e de forma gratuita na maior parte das vezes, porque essas palestras não têm um custo de investimento, porque a gente quer também, querendo ou não, o desenvolvimento da região, dos empresários, das empresas, que a gente acredita que todos eles prosperando, todos os negócios vão prosperar e a gente acaba também construindo um futuro melhor aqui para a nossa região. E eu acho importante destacar também, Ítalo, que todos os eventos que a gente tem feito, né, Matheus? Tanto o podcast quanto palestras, a CI, Cindy Lojas, agradecer essas entidades, né, por sempre estarem de portas abertas para nós. Todos esses eventos que a gente tem feito, a gente está tentando fazer uma abordagem diferenciada. Porque a gente sabe hoje, vamos fazer uma palestra, aquela coisa engessada, slide, fala, não tem aquela interação com o público. Então a gente está tentando apresentar um conteúdo atual, um conteúdo que vai ajudar o empresário, que vai ajudar a empresa de uma forma desconstruída, acho que dá para dizer assim, né, Ítalo? É isso aí. De uma forma em que a pessoa se sinta fazendo parte daquele bate-papo e que ela tenha liberdade para fazer questionamentos, para ela conseguir captar um conteúdo para colocar em prática no outro dia já dentro da sua empresa. Então é um desafio muito grande, né? Até porque nós somos advogados, a gente não tem essa formação em marketing na faculdade, a gente não tem essa formação comercial, tampouco nós temos uma formação para ser advogado mesmo, a prática, antigamente peticionar no balcão, fazer uma diligência, ir na delegacia de polícia, como se portar numa audiência, numa sustentação oral. Então a gente acaba tendo que adquirir um conhecimento por meios próprios. E esse conhecimento que a gente adquire, a gente quer justamente externar ele de uma forma diferente, de uma forma descomplicada, por assim dizer. Deixa eu só fazer um gancho que acho que é importante, né? Quem está nos acompanhando, já se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais também, é muito importante. Qual que é o nosso canal, então? O nosso canal, @BronzatPienes, e as redes sociais, @BronzatPienes, e o canal é BronzatPienes no YouTube, que é para onde está indo esse conteúdo aqui para vocês. Mas já que a gente está falando em eventos, né? Para quem não conhece o Matheus ainda, o Matheus Passos é nosso sócio, entrou na sociedade lá no final de 2023, na verdade começou como estagiário, foi crescendo. E já que a gente está falando sobre evento, Matheus, como é que na tua visão, né? Como é que esses conteúdos que a gente está produzindo, como evento, podcast, impacta lá no comercial na hora que tu vai conversar com o empresário, né? Como é que isso te ajuda, até para quem está nos acompanhando e também está pensando em fazer algum conteúdo nesse sentido? Como é que isso ajuda na hora de vender? Primeiramente, né, fazendo um gancho do que o Alexandre falou, acredito que o problema que nós, enquanto advogados, temos, alguns outros escritórios também têm, que a gente está acostumado a conversar em modo formal com pessoas que também são advogadas e ter um conteúdo mais restrito. A gente conseguiu identificar, a partir do ano passado, dos eventos que a gente foi fazendo, em abordar uma linguagem para os empresários, uma linguagem até mais simples, em que a gente conseguisse
fornecer para eles informações no âmbito em que eles entendessem isso. Então a gente conseguiu integrar de uma certa forma, né? E no momento em que a gente posicionou nossa marca, a gente começou a produzir conteúdos, a gente conseguiu agregar parceiros, falar numa linguagem simples e entregar soluções que os empresários entendam, a gente acaba virando referência disso. Acredito que é uma porta que abriu através disso, que a gente conseguiu entregar um conteúdo intencional e de uma forma com que as empresas e a nossa persona entendesse. E esses eventos, né, Matheus, importante destacar que eles acabam facilitando na geração de autoridade, né? Porque tu tem a possibilidade de externar todo o teu conhecimento acadêmico, né, o que tu aprendeu também após o término da faculdade. E eu acho muito importante também a forma que tu consegue se comunicar, como tu bem mencionou, como tu consegue externar isso para o público, né? Que demonstra, porque tu entendeu, absorveu e conseguiu passar adiante esse conhecimento, que é uma das coisas muito, muito complexas atualmente. Muitas pessoas têm um conhecimento muito grande, mas têm essa dificuldade de externalizar. Então, eu acho que essa criação, né, dessa autoridade, né, que nós estamos evoluindo desde o ano passado, esse ano de uma forma um pouco mais organizada, com projetos já tendo, né, uma agenda estabelecida para isso, com certeza, né, a gente vai conseguir se posicionar melhor, que a gente sabe hoje a importância das redes sociais, né, Facebook, Instagram, até mesmo o TikTok. Não esperem dancinhas aquelas aqui, né? Não vai ter. Não vai né? ter? Não vai ter. Por enquanto, né? O pessoal tá meio duro, não tem a malemolência para apresentar seus passos, enfim. Já que tu falou em meio acadêmico, né? O que a faculdade de Direito não te prepara, né? Porque a gente conversou muito sobre isso nos bastidores, né? Em relação, se tu olhar o Alexandre lá no início da jornada pós-formatura e hoje, o que tu enxerga assim que a faculdade de Direito não te prepara, e a gente pode olhar isso para uma faculdade de Medicina, talvez de Administração, mas o que a gente não é preparado lá na faculdade? Não, na minha visão, Ítalo, a gente não é preparado para ser empresário, né? Nós adquirimos muito conteúdo, né? Nós, principalmente, o curso durou 5 anos e meio lá na Universidade Federal de Santa Maria e a gente absorve muito conteúdo. Só que, em momento algum, a gente é preparado para um escritório da advocacia. Em abrir uma empresa, porque é um CNPJ, né? Não podemos fugir disso, mas a gente não tem essa preparação de contratação de pessoal, organização interna, gestão, que é muito importante. Não é só tu ter um computador, uma mesa, uma cadeira, né? O escritório de advocacia não é só isso. Depende muito dessa gestão para se ter um sucesso. Como assim também a faculdade, na minha área, que é o direito, por exemplo, ela não te ensina como se portar numa delegacia de polícia, ela não te ensina como bolar uma estratégia para a condução de um inquérito policial, né, para se evitar daqui a pouco a propositura de uma ação penal por parte, né, do Ministério Público. E ela não te ensina como é uma audiência, como eu vou me portar para despachar junto com o juiz, despachar com o desembargador, fazer uma sustentação oral perante um tribunal superior. Então, isso são questões que só a jornada ensina. Por isso que muitas vezes o estágio é muito importante, porque a gente acaba antecipando essas etapas. O estágio te direciona muitas vezes o que tu vai fazer. Exatamente. Na tua vida profissional. E aí o profissional que tu tá trabalhando, que é o teu chefe, por assim dizer, ele fica nessa incumbência de te ensinar os passos, né, de como se portar dentro da advocacia, mas a faculdade realmente ela não te prepara para isso. E a gente fez o consultório 360 e na própria área da saúde, né? Houve ali a participação de um convidado que ele falou que tu sai médico, mas a faculdade ela não te ensina gestão. E daqui a um pouco é uma falha. Esse assim é um problema. Como eu acho, né? Assim como eu acho que a própria a Constituição Federal, para mim, não tinha que ser só matéria de faculdade, para mim tinha que ser matéria. Sim. Eu ia dizer justamente isso. Eu acho que o nosso ensino, o estudo, ele está direcionado de uma forma que funcionou por muito tempo, mas que hoje está defasado. Exato. Né? Algumas, eu falava isso no tempo de colégio ainda. Noções básicas de direito, a gente tinha que ter uma cadeira. Não, os direitos e os deveres, pelo menos o artigo 5º da Constituição Federal. Noções básicas da administração, enfim, mas acho que tu tocou num ponto bem importante aqui, eu quero puxar a pauta do nosso assunto para esse lado aqui. Tu falou da questão criminal, né? E aí, a gente tem falado muito sobre isso recentemente, nos crimes ligados ao meio empresarial, né? E um deles que está batendo muito forte é a questão do crime fiscal. Mas não falando sobre o crime fiscal ainda, o empresário de modo geral, né? Quando o empresário ele chega com um problema criminal, geralmente esse problema já está instaurado ou ainda dá para evitar?
Normalmente ele te procura com ou um mandado de citação de uma denúncia criminal ou uma intimação para comparecer na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, né? E desde aquele momento, desde esse primeiro momento, principalmente na fase do inquérito policial, é muito importante a participação de um advogado para se estabelecer uma estratégia de trabalho. Tá? Muitas pessoas acham, não, me chamaram na delegacia, eu vou lá sozinho, vou conversar, tá tranquilo, eu sei. Não é bem assim. Esse é o maior erro. E esse, na minha visão, é o maior erro. Se for numa delegacia de polícia, se for intimado, quer seja testemunha, acusado, até mesmo vítima, sempre se faça acompanhar de um advogado. Então, assim, quem está nos acompanhando já anota aí, né? Claro, a gente não quer que vocês recebam uma intimação de qualquer órgão criminal de forma alguma. Mas se vocês receberem uma intimação, uma convocação, um telefonema, enfim, procure um advogado criminal, porque muita coisa que vai ser dita naquele momento lá pode ser usada contra ti. Então presta atenção aí, já anota aí, porque isso tem que ser levado em consideração. Exatamente, né? Porque o processo criminal ele vai ser instaurado através de um inquérito policial que vai ser feito, vai ter toda a parte da investigação, diligências durante o inquérito policial, quando o processo, por assim dizer, ainda está na delegacia de polícia. E é ali onde a gente pode apresentar provas, solicitar diligências, esclarecer muitos pontos também, é importante, né? Com o objetivo de se evitar o indiciamento. E o que é o indiciamento? É quando o delegado de polícia vai dizer, olha, fulano de tal incorreu nas sanções do crime tal. Né? Vai tipificar aquela conduta com base nos crimes previstos no Código Penal, em alguma lei especial. Então essa fase do inquérito policial ela é fundamental, né, para a gente justamente já bolar uma estratégia. Quando tu pega um processo do início, né, pega no inquérito policial, tu consegue traçar uma estratégia, a possibilidade de ser exitosa, né, a atuação ela é muito maior do que quando tu é contratado só quando tu recebe uma citação de um processo criminal, ou pior ainda, lá adiante, quando tu vai ser chamado para ser interrogado perante o juiz. Tem um ponto que eu quero abordar aqui que é bem importante. A advocacia, quem atua no direito, sabe que a estratégia ela é muito importante, é muito interessante. E eu acho que no direito criminal é mais ainda. É mais importante ainda. E assim, por exemplo, hoje, tu colocar um civilista, o meu caso, atuar num caso criminal é muito diferente, porque no cível a gente tem que trazer todas as provas que a gente tem, todos os elementos que a gente tem logo no primeiro momento, senão a gente perde muitas vezes a oportunidade de apresentar aquela prova. No criminal é diferente, né? E a gente conversa muito sobre isso. Então assim, é importante que tu contrate um advogado especialista na área que tu tá tendo aquele problema. E eu falo isso porque a forma de um advogado civilista trabalhar é diferente do criminalista. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Não, na verdade, Ítalo, bem pontuado, porque é no momento da apresentação das provas, né? Muitas vezes, quando tu é o réu num processo civil, tu tem que apresentar as provas na contestação, né? Sob pena de perder o momento oportuno, né, da prova, precluir o direito, né, à produção dessa prova. E já no criminal, muitas vezes, a estratégia, tu vai ver o momento mais apropriado para largar aquela prova dentro do processo. Porque existe a presunção da inocência. Exatamente. Né? Principalmente, Ítalo, nós temos o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Então, né, a amplitude da defesa ela tem que ser... Todos os meios possíveis podem ser dados, né, para o advogado, podem ser disponibilizados para um advogado para exercer esse direito à ampla defesa. Mas a questão da estratégia, Ítalo, ela não é só importante no direito criminal, né? Na questão civil também ela é muito importante. E com base nisso, aproveito para fazer um gancho e te questionar como é que tu enxerga o papel do advogado hoje, empresarial? Tá? Vamos puxar agora para o teu lado. Como é que tu enxerga o papel do advogado empresarial? Um resolvedor de problema, simplesmente, ou um parceiro na tomada de decisões? Bom, eu acredito que o advogado ele tem que ser um parceiro, né? Ele muitas vezes ele é só um resolvedor de problemas. Até porque muitas vezes ele é acionado apenas quando o problema já aconteceu, a situação já estourou. A gente falou sobre isso, né, no último episódio do podcast, da importância de uma advocacia preventiva. Né? Nós temos clientes, por exemplo, que estão conosco há mais de 7 anos e a gente consegue atuar em todas as etapas da empresa, revisão de contratos, tomada de decisões. É como se fosse um conselheiro. Eu acredito que hoje, assim, brinco inclusive, um advogado, um médico, um mecânico, tu tem que ter um de confiança. Né? Porque
tu vai tomar alguma decisão, tu precisa conversar com o teu advogado. E as pessoas não valorizam isso muitas vezes. Muita empresa, muito empresário, pessoa física, enfim, acaba deixando para contratar o advogado ou chamar a pessoa quando a situação já aconteceu. E às vezes o que a gente acaba conseguindo fazer é apagar incêndio. Reduzir o dano, amenizar o problema, tentar um acordo para evitar um passivo ainda maior. Então, o advogado, a empresa, o empresário deveria enxergar como um seguro, né? Porque muitas vezes, assim, dependendo da empresa, dependendo do porte, o advogado vai custar até, digamos, um advogado mensalista, vai custar, já conversamos sobre isso, custa menos do que a menor folha de pagamento, né? Que um funcionário, dependendo do contrato, se é consultoria, por exemplo. Então, assim, o papel do advogado é antecipar problema, né? A gente normalmente tem uma visão um pouco mais apurada nesse sentido, fica batendo cabeça na hora de dormir, lá pensando em todas as possibilidades. Se tem 99% de chance de dar certo e 1% de dar errado, com certeza o teu advogado vai mapear isso aí, pelo menos eu acredito que esse é o papel do advogado. Mas eu quero botar o Matheus na conversa. E exatamente, só para finalizar essa tua frase, é importante a gente destacar que prevenir é sempre mais barato do que remediar. Né? Totalmente. Isso que eu ia dizer, sempre, né? Ainda que as estratégias do criminal e do civil sejam diferentes, nós temos aqui um consenso de que procurar um advogado para uma orientação inicial é muito mais barato, seguro, né? Do que muitas vezes a gente vê até uma questão, não sei se cultural, mas que a gente é muito procurado para apagar incêndio, né? Quando, pensando em questão de empresas, se procurasse no início uma orientação ia ser melhor. Exatamente, Matheus. E agora, fazendo um link com o que tu está falando aí, né? Como tu está responsável por essa questão comercial do escritório, tu tem contato com muito empresário, né? Tu está tendo contato diário com o empresariado. E qual a maior dor que tu sente deles assim, Matheus? O que eles não estão enxergando no próprio negócio que tu vê que a gente pode chegar, entrar e, de uma certa forma, ajudá-los, né, a prosperar? Isso vai de acordo com o que nós estávamos mesmo falando aqui. No momento em que nós somos procurados, a maioria das vezes, para apagar um incêndio, é porque o empresário não enxerga essa dor lá no início, né? Um trabalho que nós estamos desenvolvendo, já que grande parte do nosso nicho é empresarial, é abrir os olhos dos empresários, né, para mostrar as possíveis dores que hoje podem ser até que estão ocultas na empresa dele, mas que são riscos iminentes a um grande passivo num futuro próximo. Então, essa conversa próxima que nós temos, essa proximidade com os CEOs das empresas, com os decisores, essa forma de trabalho de sermos parceiros das empresas, tem feito com que cada vez mais nós consigamos abrir os olhos desses decisores, exemplificando e mostrando na prática, dentro até do que a ética da OAB permite, mas mostrando, olha, gente, se vocês tomarem o caminho A, vocês podem ter tal resultado. Então, acho que essa proximidade e esse trabalho, tijolo por tijolo, passo por passo, de abrir os olhos é o que tem dado resultado. E que muitas vezes nessa própria proximidade com o empresário, que passam de clientes a amigos em alguns momentos, ao meu ver, e acredito que o de vocês também, é fundamental para o sucesso de um trabalho, né? Quando a gente consegue entrar logo no início de um problema, né? Quando ele está pequenininho ainda, tu consegue daqui um pouco conduzir de uma forma em que ele não vai crescer ou até mesmo acabar com aquele problema. Tirar aquela dor de cabeça do empresário. E se tu não vai conseguir essa exclusão desse problema, pelo menos tu vai administrando de uma forma que tu não vai colocar em risco, não vai comprometer a atividade empresária, né? E aí, uma pegadinha, talvez, essa pergunta aqui para ti. O que é mais difícil, explicar o problema jurídico ou mostrar o valor da prevenção? Infelizmente, né, as pessoas a maioria delas só vê valor na prevenção quando acabam tendo um passivo grande, né? Então, é justamente isso, tentar aprender com o exemplo dos outros, né, o que a gente vem fazendo com as empresas, mas realmente é bem complicado. Tem alguns empresários que não conseguem, no primeiro momento, ver o valor na prevenção, acreditam que, às vezes, não vem como um investimento, né? Mas depois que tem um problema, que é geralmente quando a gente é procurado, passam a ver muito. Vamos, inclusive, assim, uma questão bem atual. O nosso evento tratou do imposto 360, né? Claro. Reforma tributária. Essa questão da prevenção, ela não se aplica só na advocacia, se tu for analisar o quanto é importante neste momento, né, desse limbo que nós estamos vivendo, né, com essa transição da reforma tributária. Como é importante também procurar um trabalho preventivo de um contador
Para entender o que está acontecendo, fazer uns estudos onde eu tenho que tomar cuidado, porque a gente pôde ver essa semana uma série de detalhes, uma série de alterações. Tá pegando todo mundo de surpresa. Eu acho que até mesmo quem votou pela aprovação da reforma tributária nem sabia o que estava votando, tamanha a complexidade do assunto. Então, essa prevenção, muitas vezes, né, ela não se restringe à advocacia, mas isso mesmo, procurar um contador, uma empresa de gestão tributária, para tomar conhecimento dessas alterações, como é que essa empresa se enquadra, como é que não se enquadra, o que vai fazer, procurar um advogado empresarial, um advogado tributarista, para ver o melhor caminho, menos oneroso para resolver. Porque não adianta, vou deixar assim, tá tranquilo, daí recebe uma notificação da Receita Federal, da Receita Estadual, uma cobrança, alguma coisa nesse sentido. Aí, além de ficar mais caro, o problema já toma uma dimensão, né, muito maior. E tem um detalhe também, né, que eu até gostaria de trazer aqui, né? Nós tivemos ali cerca de 115 empresas presentes nesse nosso evento. Vocês viram que o pessoal saiu apavorado depois de escutar o conteúdo? Não tinha como passar notícia boa, nem se tratando Exatamente, até algumas empresas, a gente veio aqui esperando notícia boa e a gente saiu aqui, mas é justamente isso. Pelo menos tinha um vinho, né? Tinha um vinho para amenizar um pouco as dores. Mas tocamos num tema aqui que eu quero te perguntar, Alexandre. Já que falamos em fiscal, se puder falar um pouquinho sobre a questão do crime fiscal, o que o empresário pode fazer, se preparar, se tem como se preparar. Fala um pouco dessa situação aí, se tu puder trazer um pouco para a gente. O crime fiscal, né, tu tem que tomar muito cuidado com os papéis da empresa, né, que as questões relacionadas aos impostos, ao pagamento correto dos impostos, né, deve-se ter uma contabilidade muito bem organizada. Né? Porque hoje a gente sabe cada vez mais os aparatos tecnológicos, a inteligência artificial, tanto a Receita Federal quanto a Receita Estadual, elas estão em cima. Não existe mais o jeitinho brasileiro. Né? Nós temos uma prática muito comum que é abrir vários CNPJs, várias empresas no Simples para ir jogando ali com o intuito não de duvide do jeitinho brasileiro, tá? Eles sempre dão um jeitinho de criar. Não, exatamente. O brasileiro já foi estudado pela NASA há muito tempo. Vai se reciclando, né? O pessoal vai inovando. Mas uma prática muito comum, né? Que era essa abertura de alguns CNPJs para não ultrapassar o limite ali do Simples. Hoje em dia eles estão pegando todas as empresas que adotaram. Então não é mais se isso acontecer, é quando isso acontecer. Isso vai acontecer. Então, logicamente, aí entra muito, né, Ítalo, a questão da advocacia preventiva, porque se tu recebe um auto de lançamento, lá, uma notificação de que tu está devendo centenas de milhares de reais a título de ICMS, né, além de ter juros, né, o valor que já é alto, o valor principal tem juros e multa que acabam dobrando esse valor. E não é só isso, né? Este auto de lançamento, essa notificação, se tu não parcelar, se tu não apresentar uma defesa boa, digna, né, de ser reconhecida pelo governo, quer seja estadual ou federal, ele vai ter uma repercussão criminal. Então o problema, muitas vezes, para quem está devendo tributo, não vai ficar só na esfera administrativa. Não fica só na esfera administrativa. Responde criminalmente. Responde criminalmente. Pode ser preso? Pode ser preso. Porque tu pode fazer... Eu já vi muitos casos em que se tratava de um crime de sonegação fiscal, omissão de alguma informação nos documentos encaminhados à Receita, que houve uma construção, né, embora fantasiosa, por parte do órgão investigativo, em que queria convencer o Ministério Público de que tínhamos ali uma organização criminosa, né, um crime de lavagem de dinheiro, né, tendo como crime antecedente um crime fiscal, aí a pena fica alta, né, Ítalo? Aí a gente está falando de uma possibilidade de uma condenação de pena superior a 8 anos, que daí o regime inicial de cumprimento é o fechado. Então, logicamente, há esse risco. Não estamos querendo aqui assustar ninguém, sim, mas a gente tem ciência dessa repercussão, porque são 13 esferas, né? A administrativa, a civil e a criminal. E aí corre o risco de acordar com uma operação. Uma operação, 6 horas da manhã, toque-toque. Na porta, PF. Quem é? Polícia Federal, GAECO, né? Ministério Agora, Público, Polícia Civil. Eu acho que teve um ponto que o Matheus falou ali que é bem importante, né? A questão da prevenção e aprender com o exemplo dos outros, né? Não deixar... a gente está vendo muitas situações, muitos casos acontecendo, a gente vê diversas situações na mídia e o inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Que não precisa errar
para aprender. Então eu acho que é muito importante isso, e nas nossas conversas, especialmente tu, Matheus, lá na ponta com o empresário, quando a gente comenta casos, é claro, a gente não cita nomes das empresas, dos clientes que a gente atende, mas a gente traz exemplos para tentar ensinar, para tentar educar e para abrir os olhos de quem está lá na ponta e enxergar, olha só, não deixa acontecer isso aqui contigo, porque se acontecer isso aqui, é possível que a gente não tenha muito o que fazer a não ser simplesmente te defender nessa situação. E a gente pode falar sobre isso na questão tributária, na questão de proteção patrimonial, especialmente a questão da proteção patrimonial. Hoje em dia tem muita empresa, muito empresário que está endividado, a gente sabe que essa é a realidade, e aí assim, a gente vai falar de dívida bancária, de dívida fiscal, e aí a empresa deixa muitas vezes de pagar para conseguir gerar folha de pagamento, para conseguir... Para ter um fluxo de caixa, né? Acumular caixa. Só que tu precisa te organizar, né? É claro, a gente não está incentivando aqui nenhuma empresa a ficar inadimplente e deixar de pagar dívida. Mas muitas vezes isso acontece, é uma necessidade, e aí tu vai escolher, eu vou pagar o meu funcionário que está aqui na minha empresa há 20 anos, ou eu vou pagar o banco e tal. Eu sei, de novo, a gente não está incentivando inadimplência, mas a gente sabe que isso na prática acontece. Questão de prioridades, né? E muitas vezes o empresário ele acaba optando por manter a força braçal de trabalho, até porque é isso que vai gerar caixa para conseguir se recuperar e pagar as dívidas. Só que quando tu entra numa situação como essas, de que tu não vai conseguir pagar a dívida bancária, tu precisa ter uma organização patrimonial. Porque o que acontece na prática, muitas vezes o empresário, a empresa, confunde o patrimônio pessoal com o patrimônio empresarial, e aí esse patrimônio pessoal fica exposto. E aí, se tu vai fazer algum movimento depois que a dívida já está consolidada, dificilmente tu vai proteger aquele bem de família. Quer dizer, o bem de família não necessariamente porque ele tem uma proteção pela lei, mas quando tem mais de um bem, veículos, imóveis, acaba não tendo essa camada de proteção que tu pode colocar previamente. Tá, mas e o que fazer nesse caso aí? Ensina o pessoal, então, o que eles podem fazer para ter essa blindagem patrimonial? Eu acho que o primeiro ponto assim, é ter um advogado, né? Um advogado, um bom contador, se organizar nessa questão patrimonial, né? Hoje em dia, tu pode organizar o teu patrimônio através de uma holding, por exemplo, né? Tu pode ter uma holding familiar, onde tu coloca o teu patrimônio familiar, vai ter uma holding empresarial, onde tu coloca o patrimônio da tua empresa, tu consegue organizar, mas é muito a estratégia, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Precisa ter uma estratégia, seja nos negócios, seja dentro de casa com a família, tudo aquilo que é organizado, tudo aquilo que é estruturado, ele corre menos risco de passar por uma dificuldade lá na frente. É claro que infortúnios, intempéries acontecem, a gente não quer que isso aconteça com nenhum negócio, mas a gente vê na prática, né? Hoje em dia tem muita empresa, tem muito empresário que está passando por dificuldade financeira. A gente, inclusive, tem falado com muita empresa e muito empresário nesse sentido, tem ajudado muitos negócios fazendo essa estruturação. Perfeito. E assim, até mais um detalhe importante dizer, né? Que algumas empresas, às vezes, que estão nessa questão de problema financeiro, é legal ter alguém de fora olhando para o fluxo de caixa dessa empresa, para o que eles estão fazendo, porque às vezes está tão no automático ali as operações, que chega alguém e a gente pode apresentar uma solução diferente. Quantas vezes a gente já viu isso, né? E até mesmo saindo do âmbito judicial. Uma negociação com o banco, de repente uma garantia, um outro tipo de pagamento, que é legal ter essa visão de fora e que muitas vezes, já estou apertado, já estou com uma pressão dentro da minha empresa, legal trazer alguém de fora. Sim, passa a ser praticamente um conselheiro, né, Matheus? Exatamente. A figura do advogado passa a ser um conselheiro. E aí que entra, só para complementar o que tu falou, né, que essa parte de que a gente atende um cliente, o cliente vira amigo. Na verdade, a gente desenvolve a confiança. Exato. Na relação entre as partes. No início da conversa, tu falou sobre a investigação e tudo mais, e eu queria entender, eu acho que é uma dúvida muito do empresário, né? Como é que funciona na prática? Antes mesmo existia um processo, uma denúncia. Como é que funciona o processo criminal, na verdade, na origem, né? Quando ele inicia? Ainda não é um processo, né? É um processo administrativo, talvez, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Não, na verdade, né, tudo se inicia com uma denúncia. Alguém vai na delegacia de polícia, registra uma ocorrência ou alguma situação, é encaminhado para o Ministério Público para, né, se solicitar a abertura de um inquérito policial. Então, normalmente, já chega essa denúncia com alguns elementos probatórios, né? Alguns indícios de materialidade, alguns indícios de
de autoria também, de identificação de quem participa dessa operação. E aí, esse documento é passado, né, para os investigadores da Polícia Civil, ou até mesmo quem atua, né, em âmbito de Ministério Público, na GAECO, na DRACO aqui, né, que é especializada em organização criminosa também. E a partir daí se inicia essa investigação, que muitas vezes é análise de documentos, solicitação de documentos, movimentações bancárias, né, pedidos de medidas cautelares, tais como quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, mandados de busca e apreensão, que é 6 horas da manhã, pé na porta, se tu não abrir, se tu tá dormindo, né? E até chegando ao extremo de um mandado de prisão preventiva. Né? Então é uma série de situações que se desencadeiam a partir de um fato típico, né? Como, por exemplo, vamos lá, não pagou imposto, foi intimado para pagar um imposto devido, né? Que foi apurado lá que estava devendo ICMS, não pagou, esse documento vai à Receita Estadual, vai te intimar, vai abrir um processo administrativo, tu não deu bola, diz, não vou pagar, quando tiver um refis lá na frente eu pago, não vai dar nada. Né? Mas a partir dali, esse documento vai para o Ministério Público vai pegar, já tem toda uma investigação, né, todo um trabalho feito pela Receita Estadual, já chega tudo redondinho. Aí tu só vai receber ali daqui um pouco um mandado de busca e apreensão mesmo para ver, né, se tu se mantém na prática daquela conduta ilícita que gerou aquela dívida tributária, penhora de contas, sequestro, arresto de bens para garantir o pagamento daquela dívida. Pode acontecer, então, antes de ter um processo consolidado. Pode. Normalmente, as medidas cautelares, elas são aplicadas na fase investigativa. Ainda é o inquérito policial, porque é importante aqui diferenciar, então, que o crime, ele começa com o oferecimento da denúncia. O acusado passa a ser réu quando o juiz recebe a denúncia que é oferecida pelo Ministério Público, que a oferece com base num relatório final que é feito pela autoridade policial com base numa investigação. Então tem toda uma cadeia até se chegar realmente numa ação penal, onde a pessoa vai se tornar réu, vai ser condenado, vai ser absolvido, enfim. E, bom, o problema está posto, né? A situação está posta. E qual o conselho tu daria, então, para um empresário que pensa, não, isso nunca vai acontecer comigo? Aí a gente volta para a conversa do início, que a gente vem batendo nisso há muito tempo, né, Matheus? Na questão da advocacia preventiva, né? Tu ter pessoas confiáveis contigo, tá? Tu ter um bom gestor dentro da empresa, tu ter uma pessoa que cuida do teu financeiro, tu ter uma contabilidade muito bem organizada, tu ter um advogado para consultar alguma dúvida, né, alguma questão relacionada a não só o criminal, o próprio direito do trabalho. Sim. Também, questões muito mais amplas, contratual, né, muita coisa contratual, societária. Muitas vezes esse problema não começa no criminal, porque a gente não está falando aqui, pelo menos hoje, do crime que é um homicídio, um latrocínio, enfim, não é sobre isso, né? A gente está falando dos crimes voltados para a empresarial. Exatamente. Então, muitas vezes é uma decisão mal tomada, uma forma de fazer um negócio, né, uma forma de amarrar uma situação que a pessoa fez sem uma orientação jurídica. Então, vamos longe. Por exemplo, tu tem uma empresa, um funcionário teu morre no local de trabalho. Tu não pode simplesmente ignorar, vamos chamar a SAMU aqui, a funerária recolher o corpo. Embora não, isso tem muitas repercussões, né? Tem repercussão trabalhista, para ver se a empresa... Tá, mas vem cá, ele caiu. Como é que tá a questão do PGR de vocês? Como é que tá a segurança de trabalho? Como é que tá a segurança do trabalho? Ele estava usando EPI? Ele tem treinamento para usar aquele EPI? Foi uma morte, mas foi então um homicídio culposo, um homicídio doloso, a empresa tem responsabilidade, foi um descuido? Houve uma omissão de socorro por parte da empresa quando tomou conhecimento? Então, um simples acidente de trabalho, né, com resultado morte, ele pode ter uma repercussão trabalhista, mas também uma repercussão criminal se a empresa não tomar todos os cuidados devidos, né, para resolver aquela situação. O pessoal que está nos acompanhando, né, quando a gente fala de crime, né, crime fiscal, não quer dizer que a gente está falando que o cara é um criminoso, né? A gente vê muitas vezes, assim, esmagadora maioria das vezes, a gente vê pessoas de bem trabalhando, batalhando, mas que acabam omitindo uma obrigação fiscal, às vezes por não ter conhecimento, às vezes por achar que um escritório de advocacia, contabilidade... Ou por ser mal orientado, né? Por ser mal orientado. Então, assim,
A gente cansou de ver pessoas que vão lá, são trabalhadores, batalhadores, tudo, recebendo a polícia às 6 horas da manhã, em razão de que, não vou pagar isso aqui não tem que pagar, né? Então é importante esclarecer isso também, né? Exato. Não é porque que tu tá sendo acusado de um crime que tu é um criminoso, né? Até porque tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. Não, e ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito e julgado. E uma coisa que o Alexandre, né, vendo o Alexandre falar assim sobre a parte criminal, que já vai por aqui, por lá. 2 coisas para te dizer. A primeira é que eu te admiro bastante, tu é um cara bom pra caramba no que tu faz. E a segunda é que são anos de experiência. A gente volta para aquela questão da faculdade, né? Exatamente. A faculdade prepara tecnicamente, mas o caminho, o melhor direcionamento, isso é prático. São 14 anos, né, fazendo isso diariamente. Seja assim no criminal, no civil, no comercial, né? Até, se me permitem, né, dar uma dica aí para quem tá começando. Eu me formei em 23/2, né? Uma formação recente em direito também, querendo ou não. A faculdade não te prepara para questões comerciais. E questão de escritório de advocacia, quando vocês vão empreender, é como qualquer outro empreendimento. Exige venda. É a venda na ponta. Preparo técnico, muita gente tem parecido. E a venda é talento ou é... Venda é processo. Venda é processo. Venda é 100% de processo. No talento vocês conseguem chegar no lugar, mas tendo um processo a gente chega mais longe. De quem é essa frase mesmo aí, meu amigo Marcelo Santejano, o mestre. Se o Caio Carneiro tivesse um irmão, seria o Marcelo Santejano, convenhamos, né? São parecidos em tudo. Mas acho que tu trouxe um ponto importante, assim, né? Essa diferença geracional, né? A gente tem uma diferença aí de mais ou menos uns 14, 15 anos, né? E hoje tu conversa com empresários mais velhos, né? E também com pessoas da tua idade, um pouquinho mais velhas que tu. Uma empresa que está começando hoje, que tu enxerga isso, o que tu vê que está dando certo, assim? Como é que é a tua visão sobre isso? Pegando até um exemplo da nossa empresa, né? O nosso crescimento exponencial, diríamos assim, para mim, está baseado em 4 fatores, cara. 4 fatores muito simples. O primeiro deles é que a gente acredita no que a gente faz e a gente tem fé no que a gente faz, a gente realmente acredita que a gente auxilia as pessoas e as empresas, então a gente tem um propósito. O segundo é que a gente identificou os nossos canais de aquisição de cliente, a gente direcionou os nossos esforços onde dá mais resultado. O terceiro, a gente posicionou a nossa marca fazendo eventos, promovendo eventos. A gente está na CI, no Cindy Lojas, BNI, Pastoral do Empreendedor. E o quarto, para mim, que isso diferencia muita gente hoje no mercado, a gente entende que o network não é o que eu vou sugar das mesas que eu participo, e sim o quanto eu contribuo nas mesas que eu sento. O que eu vou levar para essa... O que eu vou contribuir, né? E, cara, a gente se esforça e a gente agrega muito. E com certeza, na minha visão, a gente dá muito mais do que recebe. Com certeza. E eu acho que é esse o caminho, né? Tu não pode ir lá buscar o que eu vou tirar de proveito dessa pessoa. Não. O que eu posso contribuir, o que eu posso agregar? Porque o resultado, ele vai vir, né? Eu acho que essa... É a consequência do trabalho. É consequência do trabalho. É o propósito, né? Se tu faz algo sem propósito, eu vai sair de casa com que propósito? Vou lá fazer só o que pede. Não, tu tem que estar sempre... o a mais para tu ter aquele motivo, né, para sair da cama de manhã cedo. E convenhamos, né, gente, hoje no mundo atual, tudo gira em torno do interesse. Então, quando a gente está numa mesa que a gente está levando lá, a gente é como o giver's gain, né? É dar para receber. Quando a gente entrega, o pessoal está aqui genuinamente querendo... assim, os intuitos do Imposto 360, do consultório, no fundo, é fortalecer o empresarial da região. É isso aí. Né? A gente possibilita que as pessoas se conectem cada vez melhor. A gente teve primeiro 70 inscrições, ontem no primeiro a gente já teve quase 120 inscrições ontem. Tivemos que parar as inscrições. Tivemos que parar as inscrições. E olha, vou abrir um easter egg, um making off para vocês aqui. Quando a gente sentou na mesa para dizer assim, não, vamos promover um evento nosso, a gente falou, né? Se a gente falar para 20 pessoas... já vai estar legal, já vai ser uma vitória. E tinham mais de 100 empresas ontem, então... Quebramos a banca, né? Quebramos a banca. Eu acho que tem um ponto que é importante também trazer para quem está nos acompanhando aí, pensando o que vai fazer no seu negócio, é investir em qualificação, né? A gente iniciou lá no final de 24 uma consultoria com o Jefferson, da Pense Pessoas, né? A gente está também fazendo uma mentoria, que é com o Duda Canse. Fomos já para São Paulo numa imersão para advogado 10X, que a gente ficou lá um final de semana, pós-graduação, enfim, a qualificação ela é muito importante, né? E aqui a gente está falando assim, é importante o advogado se qualificar na área que atua
porque aí ele vai conseguir entregar melhor o serviço, mas também se qualificar como pessoa, como empresário, porque é aí que vai fazer a diferença e é aí que vai mudar o jogo. Então, eu acho que é uma dica importante aí também. Não adianta ficar lá trancafiado dentro do gabinete, focado, fazendo tudo o que tem que fazer, porque tu vai conseguir crescer, com certeza, o trabalho ele vai trazer um resultado, mas talvez não na velocidade, não da forma que tu espera, né? O mundo está muito dinâmico, né? As coisas mudam todo dia, então outra... não é essa questão de estar sempre atualizado, de qualificação, ela não se restringe ao advogado. O empresário hoje tem que estar em qualificação constante, né? As coisas mudam, a legislação muda, as pessoas mudam, os interesses mudam, os comportamentos mudam. Então, tu ficar naquele engessado, né? Não, mas o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou manter. Isso aí é coisa do passado. E tem um detalhe, nós, enquanto advogado de empresários, é nossa obrigação pensar como empresário. Exatamente. E estarmos mais qualificados do que as pessoas que a gente atende, porque a gente é visto como... A gente vai ser o suporte deles, né? Um suporte. Mais uma perguntinha para ti, Matheus. O que, na tua visão, assim, gera mais conexão com quem está hoje do outro lado da mesa? Interesse genuíno. Interesse genuíno. A gente bate na tecla de que o problema do nosso cliente ele se torna nosso problema também. E isso é genuíno, isso não é da boca para fora. Não, e assim, isso é cultura da nossa empresa. Vocês não têm noção de como o problema do cliente vira nosso problema. Até a gente se importa mais do que o cliente, muitas vezes, né? É louco isso, mas muitas vezes assim, a gente está mais preocupado que o cliente. Aqui eu não estou menosprezando ninguém, mas é que o nosso papel é ter essa preocupação. Mas às vezes assim, está chegando perto de um prazo, a gente não recebeu a documentação, fica ali atucanado, tem uma audiência e assim, olha, parece que o cara não está preocupado, né? Talvez ele está confiando tanto na gente que ele disse assim, não, o advogado vai resolver. Às vezes é um problema tu transmitir tanta confiança pro cliente, né? Não, tá com ele, tá com o pessoal da Brosat Pierre, está com Deus, tá tranquilo. Mas não é isso. É que a gente sabe os resultados, a gente sempre olha pro pior resultado possível e o cliente não sabe disso. Então a gente tem essa questão... E essa estratégia, né, Matheus? A gente não pensa só no próximo passo, a gente pensa na jornada toda. Né? A gente trabalha com o intuito de não ser surpreendido durante essa jornada, para justamente transmitir essa tranquilidade e essa segurança para o cliente. Então não é só o próximo passo, é toda a jornada. Ela tem que ser visualizada para conseguir entregar aquilo que efetivamente está se vendendo. Eu tenho uma pergunta agora para o Ítalo, para vocês. Tu me largou uma pegadinha, eu vou fazer o contra-ataque agora. Tendo em vista esse posicionamento, essa cultura, essa atuação que nós vemos tendo nos últimos tempos de eventos, daqui um ano, onde tu vê a Bronsat Pênis? Boa pergunta. Posso pedir ajuda para os universitários aqui? Pede. Vamos queimar uma ficha. Vamos lá. Assim, a gente está trabalhando muito para alcançar os nossos objetivos. Já conversamos sobre isso internamente. Eu sou a pessoa que não tem limite aonde eu quero chegar, mas não é porque... Enfim, eu sou muito ambicioso, mas eu não digo isso num mau sentido. Se é que a ambição pode ser vista de uma forma ruim, né? A gente até acabou de atualizar nossos conceitos de visão, valores, missão. E uma das nossas visões, né, para daqui a uns 2 anos, mas tu me falou 1 ano, mas eu vou trazer aqui a visão de 2 anos, é estar entre os melhores escritórios do Rio Grande do Sul e não apenas ser um dos melhores escritórios do Rio Grande do Sul, mas também ser reconhecidos por um dos melhores escritórios a nível de ambiente de trabalho. Porque não adianta nada, Matheus, tu ter um baita escritório em que tu está apresentando resultados para os teus clientes, números, e não parar ninguém na tua empresa, entendeu? O teu turnover ser lá em cima, 65%, ninguém para ali porque não existe essa relação entre quem está lá em cima e, embora ali no escritório, claro que tem essa diferença de hierarquia, mas a gente gosta de tratar as relações muito na horizontalidade. Eu acredito num negócio onde todos ganhem, né? Eu acho que é um dos desafios da nossa empresa nesse momento crescer e fazer com que todos cresçam com a gente, porque a gente já falou isso muitas vezes, a gente não quer ganhar sozinho, quando um ganha, todos ganham, né? E quando um perde, também todos perdem. Então, a visão que eu tenho do nosso negócio, onde a gente quer chegar, é ser uma referência aqui no Rio Grande do Sul e aí futuramente
mais acima, né? E também uma referência em ambiente de trabalho e em retenção de talentos, né? Que eu acho que não adianta nada tu prestar um excelente serviço, mas tu não ser um bom gestor dentro da tua empresa. Não digo só um bom gestor no sentido de gerenciar bem a empresa, mas gerenciar também bem os teus talentos humanos. E para complementar o que o Ídolo disse, Matheus, a gente tem desde o início da advocacia, né? Desde quando nós iniciamos a jornada na advocacia, o crescimento a gente não está preocupado em ele ser assim exponencial, sabe, crescer assim de uma forma abrupta. A gente sempre tomou cuidado de crescer, consolidar. Por quê? Porque se acontece algum imprevisto, alguma coisa no meio da jornada, o teu tombo não é tão significativo. Então, talvez mais importante do que crescer seja crescer de uma forma sólida. Sabe? Por isso, às vezes é mais demorada a jornada, sim, mas com certeza ela é mais sustentável, né? E sólida, não tem muito que falar diferente disso, né? Tu não pode querer, não, eu quero estar daqui a 2 anos voando e tal. Não, tudo bem. Tu pode estar voando, mas tu tá voando lá, tu tá preparado pro tombo? Porque não é sempre que se come pão quente, né? Tem dia que tu vai chegar atrasado na padaria, vai pegar o pão dormido. Até porque nós já tivemos um exemplo assim de negócio, quando a gente estava com a outra empresa ainda antes de iniciar a Bronzate Pienes. Nós crescemos numa forma que um cliente tomou basicamente 70% do faturamento da empresa, e quando esse cliente entrou numa ruim, a gente quase foi para o buraco. Então tem que ser sustentável esse crescimento, embora sim, vamos lá. A gente vem crescendo escadinha há muitos anos, mas a gente está buscando essa ruptura. Então, claro, a gente está se preparando para isso também. E eu acho que, já que a gente falou na visão, né, eu também quero falar aqui para quem está nos acompanhando a nossa missão, né, que a gente também atualizou esse conceito recentemente, né? A gente tem como missão, isso não é da boca para fora, não é para ser uma frase bonita. De fato, a gente acredita e a gente executa isso no dia a dia, que é proteger pessoas, negócios e histórias aplicando o direito de uma forma estratégica. Ítalo, mas para a gente finalizar agora, tá? Tu como gestor aí da Bronzate Pienes Advogados Associados, quais são os próximos passos aí? O que o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, pode esperar aí o que a gente vai estar aprontando aí no futuro próximo? Bom, eu acho que vocês vão cansar de nos ver esse ano, tá? Porque a gente está lá, a gente já tem o nosso material no Instagram e no Facebook, que a gente já vinha fazendo há muito tempo. A gente está agora trazendo mais conteúdo no LinkedIn, que é uma rede importante no meio empresarial. A gente está até se aventurando no TikTok agora, né? Mas não vai ter dancinha. Não por enquanto, pelo menos, tá? Mas eu sei que o Alexandre tá louco para fazer uma dancinha, mas não vai ter dancinha. A gente também tá com essa série de eventos que a gente vai organizar para esse ano. O primeiro deste ano foi um sucesso, né? Batemos a meta, superamos a meta, contamos com diversos apoiadores, inclusive, que fizeram engrandecer esse evento. Então, a ideia agora é ter um a cada mês, né, com temáticas diferentes, embora assim, já saímos dali com 2 convites para replicar esse evento em outros meses, né, e acho que a gente vai acabar fazendo também, porque a gente leva conteúdo de relevância para mais pessoas. O nosso podcast ele vai permanecer ativo, a gente está fazendo uma gravação por mês para trazer conteúdo de qualidade. Hoje a gente quis estar aqui, nós 3, para mostrar também um pouco para vocês dos nossos bastidores, do nosso dia a dia, mas a ideia é trazer convidados que possam trazer conteúdo de relevância no dia a dia aí para vocês. Como já falei, temos uma meta e ela vai ficar gravada aqui, o que fica gravado a gente se compromete. A gente quer lançar um braço educacional esse ano, né? A gente percebeu que a gente consegue fazer muito bem essa parte de ensinar as pessoas, e a gente tem pensado como é que a gente consegue replicar isso, talvez para advogados, talvez para empresários, ainda não está claro, mas a gente tem pensado muito sobre isso, e a ideia é chegar lá e trazer esse conteúdo também nas redes para vocês. Enfim, são vários projetos, né? A gente está com uma meta aí de aumentar o nosso faturamento em 30%. Esse ano. É uma meta bem ousada, mas a gente está correndo atrás, a gente trabalha bastante para isso. E, enfim, eu acho que com isso, imagino que a equipe vai crescer também, né? São muitos projetos, né? Eu acho que, assim,
basicamente, assim, a estrutura, o esqueleto é esse. Mas tem muita coisa que vai surgir. Como a gente terminou 25 muito diferente de como a gente começou. Imagino que a gente vai terminar 26 também muito diferente que a gente começou. E aí a gente conta aqui com... Enfim, conto contigo, com o Matheus e com toda a equipe que está com a Mari. gente. A Mari que está aqui nos bastidores gravando e todos os demais lá que estão conosco hoje para alcançar os nossos objetivos. E assim, a gente não quer alcançar os nossos objetivos porque a gente quer uma satisfação pessoal. É claro que isso é importante, mas o nosso propósito, de fato, é entregar um melhor resultado para os nossos clientes, colaborar com o crescimento e desenvolvimento do empresariado da região e de todo o Rio Grande do Sul e quem sabe um dia aí até do país inteiro, né? Ou do mundo, né? Do mundo. E com esse lance do ZT, que é um pouco até para outras galáxias, não, né, mas Matheus? assim, ó, até o Ítalo disse, né, que vão cansar de nos ver, né? O burburinho que tá rolando aí é que a Virgínia tá até preocupada. Nós vamos passar ela no número de seguidores. Eu vi que faltam 54 milhões. Mas nós estamos chegando lá, tá todo dia um ou outro tá vindo. Quase lá, quase lá. É isso aí. Bom, pessoal, então Fechou? agradecer. Acho que foi um bate-papo bem bacana, né? O pessoal entender um pouco da nossa rotina, o que a gente pensa, os nossos projetos, uma visão da advocacia que nós temos. Não sei se tu tem as tuas considerações finais aí, Matheus. Breve. Não, é isso aí. Agradecer vocês. O que tá gravado também a gente se compromete. Obrigado desde lá de trás pela oportunidade. Vamos crescer junto. E como diz o Duda Câncer, pau na máquina. Isso aí. Pessoal, então assim encerramos o nosso segundo episódio do podcast Descomplicando o Direito. Nos acompanhe aí que esse ano vai ter muito mais conteúdo. Muito obrigado. Aquele abraço. E importante, né? Sigam as nossas redes, se inscrevam no nosso canal. Vai estar aqui embaixo passando aí para vocês se inscreverem. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Abraço. Valeu.